galera do projeto Evolução, beleza? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, sou técnico em edificações, formado pela Universidade de Salvador e sou estudante da licenciatura em História pela Universidade Federal da Bahia. Aqui, no nosso projeto, recebi a missão do querido Pedro Nobre, aquele mesmo do projeto Evolução, para trabalhar com vocês a história do Brasil, focando nos concursos militares, principalmente aqui da Bahia, também, claro, em Enem e outros vestibulares. Observem, na nossa primeira aula, nós trabalharemos a expansão marítima portuguesa, ou, como alguns costumam chamar, as grandes navegações. Neste momento, nós temos também um contexto espanhol. Entretanto, como o nosso foco é Brasil, falaremos, claro, da portuguesa. Observe, nesse momento nós estamos trabalhando a Idade Moderna, que, de acordo com alguns teóricos, vai do século XIV até o século XVIII. Observem, a periodização, de acordo a alguns teóricos, não é uma coisa fácil. Essa ideia de idade moderna, idade média e, quem sabe, a idade contemporânea entra em debates de autores como Buchenwald, Jacques Le Goff, Laura de Melo e Souza e uma série de outros teóricos que estudam a idade moderna. Entretanto, até o momento, a gente utiliza esse recorte. Quando falamos em idade moderna, no século XIV, século XV, nós estamos falando de uma crise na Europa. E aqui nós aceitaremos a definição de Romano, o qual pondera que crise representa a substituição de uma estrutura que não consegue mais se reproduzir como antes por outra. Então, nós vamos observar que, se por um lado a Europa ganhava diversos de seus lucros através das grandes navegações, por outro, ela permanecia em uma certa crise e em um prejuízo. Quando analisamos esses contextos das grandes navegações, que traremos um foco para a história do Brasil, existem alguns conteúdos que nós não podemos abrir mão. A crise agrária e a fome, a peste negra, esse aqui é um termo que entra em uma discussão na historiografia contemporânea, a revolta dos camponeses, a guerra dos 100 anos, a conquista de territórios africanos, conquista das Índias e também a conquista da América, que será o tema da nossa próxima aula dica aqui no nosso canal do YouTube. Observem, trazendo um contexto, nós podemos analisar que as grandes navegações possuíam uma essência comercial, certo? Grosso modo, o lucro estava como objetivo maior daqueles que estavam desbravando o além-mar. A formação dos estados nacionais foi a causa maior ou causa principal para culminar nesse processo de grandes navegações. Por qual motivo? Principalmente pela centralização do poder. Quando nós falamos nesse momento de idade moderna, nós estamos também falando sobre o período do absolutismo monárquico. Lembram, como exemplo lá do rei Luís XVI, na França? Muito bem. Então, alguns argumentos vão colaborar para esse processo de expansão. A formação do Estado Nacional com a centralização política, como já foi dito, a aliança entre o rei e a burguesia. Observem que desde a transição da Idade Média para a Idade Moderna, a burguesia ela cresce ao passo que a nobreza feudal ela cai. Os avanços técnicos na arte náutica e os investimentos na geografia também foram fatores importantes para o processo das grandes navegações. Os interesses econômicos, principalmente da coroa e daqueles que estavam nas caravelas, interesses sociais e também interesses religiosos. Entram aqui as argumentações das lições. Dois fatos importantes, e não apenas os únicos, são um que ocorreu em 1415 e outro em 1499. O primeiro, a tomada de Ceuta, que era um importante triposto comercial no norte da África. Aqui nós podemos retomar uma coisa. Um dos principais argumentos para as grandes navegações seria vencer o monopólio italiano. Lembram que eles negociavam as especiarias? Muito bem.
E em 1499 ocorre a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Como nós comentamos, ocorria polêmicas entre Portugal e Espanha. Tudo isso por conta, grosso modo, do lucro. E uma série de tratados foram criados para tentar minimizar as polêmicas que existiam. Um desses tratados é justamente o Tratado de Tordesilhas, que é o mais conhecido entre nós. O pegado principal das grandes navegações é a mudança no comportamento científico, social e econômico internacional. Eu costumo dizer que quando nós estudamos história, é importante analisarmos o político, o social e o econômico. Quando estudarmos a história do Brasil, é importante que olhemos o que ocorre no mundo. Por quê, prof? Porque o Brasil ele não está sozinho no contexto internacional. Então precisamos analisar o que ocorre de modo geral no nosso planeta. Aqui eu tenho um questionamento. No século XV, o lucrativo comércio das especiarias, artigos de luxo, era praticamente monopolizado pelas cidades europeias. Muito fácil é marcar a letra C e correr para o abraço da aprovação. Agora, nós temos um questionamento que os nossos alunos do Projeto Evolução vão responder lá no nosso comentário. Observe, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários do YouTube ou podem correr lá no Instagram, @proj_evolução, deixar lá a sua dúvida que a nossa equipe vai responder em debates contextualizando. Senhoras e senhores, foi um prazer muito grande e até o nosso próximo encontro. Beijos nos corações, saúde e paz.